Biblioncast apresenta Passeio pela Literatura Brasileira. Este podcast tem a apresentação e curadoria de Josélia Aguiar, jornalista, escritora e doutora em História pela USP. Este episódio tem como ponto de partida duas obras e dois autores seminais na história literária brasileira. Euclides da Cunha e seu Os Sertões, Guimarães Rosa e seu Grande Sertão Veredas. Começo por apresentar Euclides da Cunha, nascido em Cantagalo, Rio de Janeiro, em 1866. Teve uma primeira formação como engenheiro e depois militar, e era um jornalista do estado de São Paulo quando recebeu a incumbência de viajar até o sertão da Bahia para cobrir a Guerra de Canudos, comunidade liderada por um missionário, Antônio Maciel, que ficou conhecido como Antônio Conselheiro. Canudos, antes uma fazenda abandonada, tinha se tornado a cidade de Belo Monte. A guerra entre sertanejos e militares resultou em 15 mil mortes. Belo Monte foi dizimada. Ao reunir suas reportagens em livro, em 1902, Euclides acabou por realizar uma das grandes obras da literatura brasileira na virada para o século XX. No ano seguinte, era eleito para a Academia Brasileira de Letras. Morreu em 1909, 6 anos depois, no Rio. Os Sertões é uma obra complexa, controversa, por vezes difícil de ser lida, e fonte para pesquisas em todos os campos, inspiração para outros autores e artistas no decorrer de todo o século XX e XXI. Quanto a João Guimarães Rosa, considerado por muita gente um dos maiores escritores, talvez o maior escritor brasileiro, ele era um médico nascido em Cordisburgo, em 1908, que se tornou o primeiro diplomata, e ao estrear na cena literária, ofereceu um conjunto exuberante, que é resultado de profunda investigação etnográfica e trabalho de linguagem, após viagens entre jagunços e boiadas nas veredas de Minas Gerais. Também foi eleito para a Academia Brasileira de Letras e morreu 3 dias depois de tomar posse, em 1967. Contos e romances seus ambientam-se nessa paisagem geográfica e humana, sendo Grande Sertão Veredas, de 1956, aquela que é considerada sua obra-prima. Trata-se de uma travessia simbólica de Riobaldo, seu amor inexplicável por Diadorim, a luta contra Hermógenes, que representa o poder, as forças obscuras, em meio a discussões, questões existenciais e filosóficas que vêm do próprio narrador. Estão comigo nesta conversa 2 convidados muitíssimo especiais. É uma alegria enorme ter aqui esses 2 escritores que eu admiro muito e que são, além de tudo, além de grandes escritores, pessoas muito sensíveis, afáveis, generosas. Em ordem alfabética, eu vou apresentar primeiro um mineiro, é um mineiro assim como Guimarães Rosa. Edmilson de Almeida Pereira nasceu em Juiz de Fora, em 1963. É poeta, ensaísta, ficcionista, autor de literatura infanto-juvenil e professor titular na Faculdade de Letras da Universidade Federal de Juiz de Fora. De sua obra ensaística, destacam-se os livros Os Tambores Estão Frios, Herança Cultural e Sincretismo Religioso no Ritual de Candomblé, Entre Orfexu e Exu Nouveau, Análise de uma Epistemologia de Base Afrodiaspórica na Literatura Brasileira, A Saliva da Fala, Notas sobre a Poética Banto-Católica no Brasil. Estreou na publicação de poesia em 1985 com o livro Dormundo. Depois ele lançou Olá, Passi e Outros Ritmos de Ouvido, este vencedor do Prêmio Nacional de Literatura UFMG. Em 2019 publicou a antologia que reúne parte de sua obra, Poesia Mais, que reúne versos de 1985 a 2019. E é autor ainda dos romances, todos de 2020, Um Corpo à Deriva, O Ausente e Fronte. O outro convidado muito especial é Milton Atum, que apesar de radicado em São Paulo, ele, na verdade, vem do norte. De origem libanesa, por parte de pai, e de uma brasileira do Amazonas, nasceu em Manaus, em 1952. Foi professor de literatura na Universidade Federal do Amazonas, professor visitante nas universidades da Califórnia, em Berkeley, e Sorbonne, em Paris. Escreveu os romances Relato de um Certo Oriente, Dois Irmãos, Cinzas do Norte, a novela Órfãos do Eldorado
recentemente iniciou a trilogia O Lugar Mais Sombrio, que já tem 2 livros publicados, A Noite da Espera e Pontos de Fuga. Seus livros foram traduzidos em 17 países, como Itália, Estados Unidos, França e Espanha. Vou citar alguns dos prêmios do Milton: Prêmio Jabuti, Prêmio APCA, Prêmio Oceanos, na época ele se chamava Portugal Telecom, Juca Pato, como intelectual do ano, e Roger Caillois, concedido pelo Pen Club França. Edmilson, eu quero começar com você, que é de Minas, e perguntar o que é o sertão. Então, antes de perguntar sobre o sertão literário, eu queria que você falasse um pouco sobre tua visão, o que você estudou já, o que você pensou a respeito do sertão do ponto de vista etnográfico, existencial, religioso. Bem, Josélia, primeiro que tudo, é uma satisfação enorme estar aqui com você, conhecer pessoalmente o Milton. Já conheço de obra há mais tempo, escuto suas entrevistas, seus encontros, é um prazer enorme. Essa talvez seja uma das perguntas mais complexas, né? Quando você tenta delimitar uma área que é ao mesmo tempo geográfica, que é humana, que é cultural, e que em cada contexto ela se apresenta de uma maneira diferenciada. Só para pensar aqui em termos históricos, a gente tinha um conceito que vinha do século XVIII, no caso brasileiro, e já da Idade Média Europeia, sobre o que seria esse território chamado de sertão. Já corria na Idade Média Europeia essa ideia de que tudo aquilo que fosse um território afastado do litoral, uma terra distante, desértica, agreste ou de floresta densa, isso tudo era sertão. E Minas nasce de algum modo com essa perspectiva, né? Quando você começa a ter as primeiras chegadas de portugueses da região de Mariana, Ouro Preto, a ideia era devassar não só o território em busca de riquezas naturais, riquezas minerais, mas era entender o que era isso que estava fora do litoral. Então, Minas é um grande sertão. Pensado em relação ao Brasil, já está lá no interior, nessa perspectiva dos, entre aspas, desbravadores, ficava longe também de um certo imaginário. Então, você pensa Minas como um sertão permanente por ser essa área deslocada, de uma área mais litorânea, por ter esse caráter agreste, fechado, e é essa concepção que, de algum modo, você vai encontrando, sobretudo, nos livros de viajantes que passaram pela região. Quando eu comecei, por volta de 1987, as viagens em loco, e aí é importante fazer um parênteses muito rápido, havia uma professora na Universidade Federal de Juiz de Fora chamada Nubia Pereira de Magalhães Gomes, e ela tinha um projeto de sociolinguística, e eu comecei a trabalhar com ela, e parte do projeto se baseava nessa visitação etnográfica demorada nas regiões mais interioranas. Então aí você começa a ver que, na verdade, para tentar entender o que é o sertão, vale pegar aquela frase muito conhecida do Rosa, né? De que Minas são muitas, complementado por aquele outro verso do Drummond, né? De que Minas não é palavra montanhosa, é palavra abissal. Então o sertão é tudo aquilo que você pode construir a partir da experiência local com os indivíduos. O que, na verdade, eu fui tentando entender é que em cada comunidade onde você chegava, o sertão se construía a partir daquilo que as pessoas vivenciavam. E o nosso projeto tinha muito essa preocupação. Menos levar concepções do exterior para as comunidades, mas numa convivência demorada, entender a lógica de pensamento. E aí vinham expressões muito interessantes. As pessoas se preocupavam muito menos em definir o sertão numa perspectiva física, né? E aí vale pensar, né? Minas é um estado grande, tem mais ou menos... é maior do que a França em termos de dimensão territorial, maior do que a Espanha. Então você tem várias dimensões geográficas diferenciadas e em cada ponto em que você chegava as pessoas tentavam dizer, né, não é tanto pelo rio, não é tanto pelo agreste, não é tanto pela mata fechada. O sertão é muito mais daquilo que a gente pensa que ele possa ser. E aí você vai encontrando, na verdade, uma multiplicidade enorme de definições, que no fundo transforma o sertão num local indefinido. E isso é que me parece que foi o trabalho que a gente desenvolveu durante mais de 2 décadas, ser aquele conceito de sertão que mais me interessa, né? Ele é realmente uma realidade muito mais metafísica, construída, que vai dar depois do Rosa, lá o sertão dele é na linguagem, tudo. E isso está muito nas camadas populares. Não por acaso, é uma das coisas mais importantes, né, que a gente observava quando conversava com as pessoas, era o prazer em fabular sobre o local onde viviam. E essas fabulações iam constituindo um grande repertório que, se a gente mapear, ele dá um sertão que ele é linguístico, metafísico, e para quem trabalha com literatura isso é fabuloso. Então, um ponto de partida para muitas histórias. Basicamente, o nosso projeto ele tinha muitos aspectos, né? Na época ele chamava Projeto Minas e Mineiros, depois ele se transformou num projeto chamado Veredas Sociais, ele expandiu para a área da antropologia, da etnografia, e na verdade que a gente percebia isso, né? Mais do que as experiências materiais, que de algum modo elas se repetem ao longo da história, ao longo do tempo.
as comunidades estruturam práticas que servem como referência de sobrevivência. Então, às vezes, elas até mudam um pouco, né? Você pegava, por exemplo, certo sistema de plantio e colheita, ao longo de 2 séculos tinha mudado muito pouco. Mas o falar sobre essas práticas mudava muito. O que as pessoas diziam sobre, e aí vinha um dado interessante, enquanto nós fazíamos o trabalho, era o que mais me fascinava, né? Para ajudar a entender o sertão também. Durante a conversa, para entender a experiência local das pessoas, vinham 2 situações. A ideia de que elas, entre aspas, falavam uma verdade sobre si mesmas, mas havia uma intenção muito grande também do fabular, inventando o que elas eram. Não era a mentira, né? Mas era o fabular sobre uma possibilidade do ser. Nada mais literário do que isso. Tá? Então, depois a gente pode lembrar um pouquinho, mas vários depoimentos, vários comentários que as pessoas faziam mostravam isso para a gente, né? Essa realidade do pensamento, que é o que a gente às vezes estuda pouco nas culturas populares, está mais preocupado com a materialidade da vida cultural, era talvez um dos patrimônios mais significativos que a gente tem aí pelo interior do país. Algumas concepções, por exemplo, Deus, o diabo, a vida, a morte, essas concepções variam conforme o lugar? Olha, José, isso aqui é um dado interessante, né? A minha preocupação ao longo dessas décadas todas aí foi, claro, nós mapeamos uma região, o estado de Minas, entre a parte central e o norte do estado, e aí veio algumas características que são culturais e que são linguísticas também, e quando você tem territórios literalmente muito fechados do ponto de vista geográfico, isso do ponto de vista linguístico, por exemplo, ele cria tendência a um certo conservadorismo linguístico. Então a gente pega lá, por exemplo, hoje as pessoas comentam que quando você fala uma certa expressão, as pessoas estão falando errado. E aí você vai lá no Camões, essa expressão está lá. É o português do século XVI. Né? Nessas muitas viagens nesse interior de Minas, fechado mesmo, a gente encontrava um português do século XVI. O Câmara Cascudo tem um texto a respeito sobre isso. Né? Esse português arcaico que ficou, isso modificou pouco. Então essa linguagem mais arcaizante, ela vai expressar visões de mundo que às vezes tem mais coesão numa certa região geográfica do que noutra. Então você vai encontrando núcleos, né, blocos de informação cultural que podem, numa região até às vezes próxima, serem completamente diferentes. Incrível. Muito diferentes. Então daí é aquela ideia que nós tínhamos durante o nosso trabalho de pesquisa, né? Nós investigávamos estudos de caso e nunca aquela ideia de que você tinha um sistema da cultura popular universal, unificado. Cada caso, cada região trazia situações muito específicas, né? Isso é que dava ao projeto e aos dados que nós estamos coletando uma dimensão praticamente enciclopédica. Tem muito material publicado, tem muito material que está no arquivo lá. E o que é mais fascinante, vão surgindo indivíduos, né, dentro dessa suposta coletividade da cultura popular. Pensadores, artistas que nós chamaríamos de artistas plásticos, né, verdadeiros criadores de imagens através da linguagem. Todo esse conjunto de sujeitos e personagens, a gente de algum modo veio registrando ao longo dessas 2 décadas e meia. Né? Milton, a Amazônia é enorme, vasta, tem tanto possibilidades de imaginação, né? Assim como o próprio Oriente Médio, Oriente Próximo, que também é fortíssimo. Você junta essas 2 paisagens e eu quero te perguntar sobre sertão, sertões, porque eu imagino que o domínio, né, a vastidão é a mesma. Queria te ouvir sobre isso. Bom, é um prazer conversar com você, Josélia, com Edmilson. Muito obrigado pelo convite. O sertão, eu acho que o Edmilson colocou muito bem, ele é uma ideia também que foi trazida, né? A colonização começou no litoral e todo esse Brasil de dentro era o sertão, né? Era o interior, era o inexplorado e às vezes com um certo sentido pejorativo, né? Porque a ideia de sertão remetia também à ideia de deserto. E isso no Euclides está muito claro. A ideia do deserto para Euclides é o deserto cultural também. Né? A gente pode falar sobre isso depois. E deve falar sobre isso. No caso da Amazônia, e sobretudo a Amazônia Ocidental, ela, a partir do Tratado de Tordesilhas, no meados do século XVIII, essa Amazônia portuguesa, ela foi colonizada usando a mão de obra escravizada dos indígenas, basicamente dos indígenas. Desde então, houve um processo, vamos dizer,
bruto, como todo o Brasil, né, de exploração, de violência e tudo que a gente sabe em relação a esse empreendimento colonial. No fundo, as cidades da Amazônia, sobretudo da Amazônia Ocidental, elas surgiram como fortificações, como Belém também, né? Mas essa parte da Amazônia Ocidental, ela ficou, vamos dizer, bastante despovoada durante muito tempo. Manaus só surgiu como, vamos dizer, cidade mesmo a partir da economia da borracha. Quer dizer, foi um mecanismo econômico do capitalismo, né, na Europa, nos Estados Unidos, que fez com que Manaus se tornasse uma cidade de fato, né, uma cidade importante. Agora, a Amazônia, eu sempre falo no plural, existem tantas Amazônias, né, porque existe uma, como no sertão também, que são regiões vastíssimas, né? São regiões vastíssimas. A Amazônia Legal é a metade do Brasil. Imaginar isso, a metade do território nacional, né? Quer dizer, existe uma Amazônia que é uma savana, é uma região de savana. Roraima, por exemplo, existe uma Amazônia, a maior parte dela é uma região de mata densa, equatorial. Existe uma Amazônia urbana. A gente deve lembrar que 70% aproximadamente dos habitantes da Amazônia moram em cidades, grandes cidades ou em cidades menores ou em vilarejos, né? E existe essa Amazônia indígena também, que é fortíssima, que há uma identidade cultural que é também plural, né? Porque só no Rio Negro, na região do Rio Negro, são dezenas de línguas faladas, né? E às vezes a gente nem se dá conta disso. Todo esse complexo linguístico está ligado a uma cultura muito profunda, milenar, né? E a gente, com seus mitos e rituais, etc. E tudo isso, muitas vezes, não é considerado do ponto de vista do discurso oficial. Pelo contrário. Então, hoje é muito difícil você separar essa Amazônia da floresta da Amazônia urbana, né? Porque são mundos muito entrelaçados. E, no entanto, se você considerar a região do Alto Solimões, onde há talvez vamos dizer, o maior número de indígenas, de uma etnia, da etnia que é longe, né? Os Ticuna é longe de Manaus. Às vezes a gente nem imagina, são vários dias de barco, várias horas de avião para chegar lá. Para chegar em Tefé, por exemplo, ou em São Gabriel da Cachoeira, no Alto Rio Negro, são quase 2 horas de voo. Então, uma vez eu fui de barco, são 5 dias, uma semana de barco. São mundos muito diferentes também, né? Marcados por essa, vamos dizer, por essa presença milenar, multimilenar, indígena. E o que é impressionante é que muitos, vamos dizer, brasileiros da Amazônia, de classe média, eles ignoram totalmente a presença indígena. Às vezes desprezam totalmente, como se, para eles, às vezes, Miami é mais próximo. Não sei de que ponto de vista, talvez do shopping center, do que o outro lado do Rio Negro. Isso é uma coisa impressionante. Do ponto de vista de você não querer se enxergar, não querer se ver parte daquele mundo caboclo e indígena também, que faz parte da nossa identidade. Não é único, mas faz parte fundamental da nossa identidade. E você nasce de uma origem também libanesa, fortíssima, expressiva, e na cidade de Manaus, que também tem essas populações indígenas. Como é que foi fazer parte dessa cidade? Aí tem uma contradição, que Manaus, ao mesmo tempo, era uma cidade muito isolada, naquele mundo cercada pelo rio e pela floresta. Na minha infância, Manaus era muito mais isolada do que hoje. Do ponto de vista econômico, era uma cidade estagnada, desde 1915, mais ou menos, do fim do ciclo da borracha. Não havia opções econômicas, a não ser a juta, em um certo momento, a partir de 1935. Não havia ainda as grandes madeireiras, as grandes mineradoras. Já estavam começando a explorar o subsolo, mas ainda era incipiente, não é? E, no entanto, essa cidade isolada era bastante cosmopolita.
por causa dos aventureiros, dos turistas, dos cientistas, das pessoas curiosas que sonhavam em conhecer o Teatro Amazonas e a floresta, né? Aquela coisa totalmente exótica, né? Você imagina aquele teatro em 1898, no ano de 1900, parecia um disco voador, uma coisa do outro mundo. Exato. Do outro planeta, numa cidade de 15 mil habitantes, 20 mil habitantes, com aquele gigante, aquela cúpula de arara, né, com verde e amarela. E essa Manaus cosmopolita, vamos dizer, dela faziam parte, claro, os imigrantes, né? Os imigrantes, os cientistas, as pessoas que passavam por lá ou que iam morar lá. E eu convivi muito com esse pequeno Líbano manauara, né? Ou manauárabe, se você quiser. Convivi com essas línguas, vamos dizer assim, estrangeiras, inclusive em Engatu, né? Muitas mulheres indígenas não falavam português ou falavam muito mal. Então isso para mim foi fascinante na minha infância, né? Então eu entendi, acho que a vantagem dessa imigração também, de ser filho dessa imigração, é que você já tem um contato muito forte com o outro, com o diferente, né? Com o muito diferente. E essas diferenças, essas pessoas diferentes existiam do ponto de vista dos costumes, da língua e também do ponto de vista das relações sociais. Porque o que mais me impressionou, eu diria que me traumatizou na minha infância e na minha primeira juventude, foi o tratamento dos patrões, das patroas, em relação às empregadas, às domésticas, que eram mulheres, geralmente eram mulheres indígenas. Isso acho que me marcou muito e é tema de alguns dos meus romances e virou uma questão para mim. Quer dizer, eu não entendia de onde vinha essa violência, que existiu até hoje, né, com todos os ex-escravizados, com os negros, com os indígenas, enfim, isso não acabou, ao contrário, está aí o tempo todo. Então eu vivi vamos dizer, ao mesmo tempo esse fascínio de conviver com outras culturas e ao mesmo tempo de perceber que ali existia, vamos dizer, uma relação muito tensa e muito cruel com essas pessoas subalternas. Milton, você aprendeu árabe na infância? Não, a minha mãe não falava árabe, então, e a língua é materna. Era já brasileira. Brasileira, mas eu ouvia muito, eu entendo um pouco, porque o meu pai conversava em árabe com meus avós maternos, que falavam muito mal português. O meu pai era bilíngue, eu acho que perfeitamente bilíngue, hoje até... Às vezes eu penso nele, como é que ele desenrolava aquilo tudo do árabe para falar português e escrever em português. Digo, que diabo, né? Como é que pode esse cara? Era o diabo mesmo. Era o diabo, né? O diabo linguístico ali. Mas ele já era... Ele não veio como um imigrante, meu pai, um imigrante clássico, né? Ele veio para conhecer a Amazônia, o Acre, onde o pai dele, meu avô, que eu não conheci, tinha morado no começo do século XX. Durante 9 anos. Ele veio de Beirute, foi de Beirute para Rio Branco. A passeio? Não, por causa da borracha. Por causa da borracha já. Trabalharam, pessoas muito pobres, né? E período chamado da Grande Fome. O Líbano viveu a Grande Fome ou as grandes guerras, né? Então, ele veio para Recife, de Recife a Belém, Manaus, subiu o Solimões, entrou no Purus, subiu o Purus até Rio Branco. Quando chegou em Rio Branco, tinha um bairro chamado Beirute. Então ele saiu de Beirute, chegou em Beirute. Chegou a Beirute, no Acre. Depois ele buscou o pai. Não, aí ele voltou para o Brasil. Meu pai nasceu depois, né? O pai dele? Sim. O pai dele nasceu, veio e voltou, e meu pai nasceu ouvindo essas histórias do Acre. Aí, com 30 e poucos anos, meu pai foi para Manaus conhecer a Amazônia. Ele que veio a passeio? Sim, seu pai. Veio. Ele era funcionário lá de um ministério em Beirute. E aí conheceu minha mãe em Manaus. Se apaixonou? Mas foi morar no Acre. Ele quis morar no Acre, em Rio Branco. Minha mãe, por muito pouco, não sou acriano. Né? E aí depois seu pai mandou trazer o pai dele de novo? Não, o pai dele ficou lá, morreu lá. Meu pai perdeu a mãe muito
com 4 anos de idade, e ele passou mais de 30 anos sem ver a família, o meu pai. Então, essa Manaus eu também conheci, viajei um pouco ainda na minha juventude, na minha infância, um pouco pelo Rio Amazonas, um pouco pelo Rio Negro, e depois eu fiz outras viagens mais, vamos dizer, mais extensas, pelo Alto Rio Negro, pelos Solimões, fui ao Acre também, conhecer essa família que ainda está lá, né? Andei um pouco pela Amazônia, mas é impossível. O Euclides tinha uma frase muito boa sobre a Amazônia. Ele dizia que era um infinito que deve ser dosado, pouco a pouco. Porque é impossível você conhecer tudo. É um mundo, né? É maior que a Europa, né? A formação na cultura francesa é parte de uma vida de imigrante em Manaus? Bom, o Brasil, até os anos, a elite brasileira, a classe média brasileira, até os anos, acho que 50, 60, a segunda língua era o francês, era a cultura francesa. Depois, com a hegemonia norte-americana, o inglês se tornou a segunda língua, acho que em todos os lugares. Manaus era uma cidade cabocla e meio afrancesada, né? E minha avó era muito metida a falar francês, a minha avó cristã, a libanesa, ela achava que falava bem, mas não falava, não. Acho que tinha um mito ali dos libaneses que falam francês. Mas ela quis que eu aprendesse francês e eu acabei estudando muito jovem, com uma professora lá em Manaus, e essa foi uma experiência interessante, né? Mas frustrante porque eu aprendi francês e não aprendi o árabe. Os sertões dentro da Amazônia, não é? Os sertões... dentro da Amazônia. Edmilson, vamos começar a falar do Euclides agora, começar mesmo a conversa literária e te perguntar sobre essa, que tem a ver também com a questão de civilização e religião, né? Quando ele vai fazer essa cobertura de Canudos, né? E tudo que significava Canudos naquele momento, para as pessoas um ideal de liberdade em relação ao próprio Brasil e o que acontece com o próprio Euclides. É uma viagem etnográfica também para Euclides. Queria que você me falasse a tua visão dos sertões de Euclides. Bom, Josélia, enquanto o Milton comentava, vários pontos do comentário dele ficavam soando luminosos na minha cabeça. E para chegar a sua pergunta sobre Euclides, primeiro dado fundamental, eu não sou especialista em Euclides. E a abordagem que eu fui fazendo da obra dele, do desdobramento que ele escreveu ao longo do tempo, se deu a partir de uma questão que o Milton levantou, que é muito sutil. Em determinado momento você comentava de uma vida social em Manaus e aquelas pessoas, né? Aquelas outras pessoas. Os indígenas, os filhos de escravizados, ex-escravizados. É uma espécie de Brasil subterrâneo que acabava mantendo uma relação muito próxima com esse Brasil de classe média, esse Brasil elitizado. A minha percepção do Euclides sempre foi a partir do ponto de vista dessas outras pessoas. Eu nunca li os sertões considerando exatamente o Euclides que sai da área central do país, vai desenvolver um trabalho de levantamento, de observação, mas a minha percepção era sempre daquele ponto de vista das pessoas que já estavam no local, que são essas outras pessoas, né? Que inclusive a gente se refere a elas com essa nomeação, né? Esse outro, aquela outra forma cultural, aquela outra forma de mundo, aquele sertão ignorado do ponto de vista do território, do ponto de vista da elaboração das vivências. Então, quando eu penso a obra do Euclides, eu penso muito mais a partir daquela perspectiva desde dentro. Quem já está vivendo uma realidade que olha, por exemplo, para esse Brasil que pretende ser moderno, mas que já havia dado as costas há muito tempo para aquele país que, no fundo, na verdade, acabava gerando mão de obra e riqueza para sustentar essa vida de litoral. Né? Esse grande Brasil agrícola, esse grande Brasil extrativista, é aquele que debaixo, né, do tacão, da vigilância policial, da violência senhorial, ele que, na verdade, foi durante muito tempo, e ainda é, hoje com outras variantes, né, uma espécie de reservatório dessa riqueza econômica, mas também de uma riqueza cultural. Né? Quando o Brasil do litoral se cansa de si mesmo, ele volta para esse Brasil do interior, o tal Brasil profundo. Na verdade, se vocês me permitirem, eu não gosto dessa expressão, mas é aquela que corre aí muitas vezes nos meios de comunicação. A do Brasil profundo. Desse Brasil profundo. Né? Na verdade, você tem ali uma lógica cultural muito específica, que é uma contestação de uma ordem social, que geralmente é essa que vai do litoral para o interior, com uma visão pré-estabelecida do que é esse mundo. Foi o trabalho que eu desenvolvi e ainda desenvolvo em Minas Gerais. Olhar a partir dessas populações locais. Então, quando você pensa, por exemplo, que o Euclides chega com uma série de afirmações sobre o que é aquela região agreste. Né? Para o Euclides, esse observador atento, é uma região hostil. Mas se você pensa para o sujeito que nasceu exatamente naquele ambiente, desde sempre,
né? A hostilidade ela é parte só de uma realidade muito mais ampla, ela não é o todo dessa realidade. Tanto é que uma das coisas que o Euclides leva em conta ele vai colocar uma adversativa, né? Apesar de tanta precariedade, como é que você encontra sujeitos com tanta vontade de luta? Como é que você encontra sujeitos com uma ideia de projeto? Como é que você encontra sujeitos com uma ideia de resistir a um sistema de força? Ora, isso, de algum modo, contradizia aquela própria visão determinista que o Euclides tinha, que era fruto da época, né? Você ter condições de desenvolvimento condicionadas a partir das materialidades dos indivíduos. Ora, você já tinha ali uma contradição de vida cultural que recusava isso. O fato de você ter, né, uma liderança popular que vai às últimas consequências, que é um suicídio individual, é um suicídio coletivo, mas é uma chama política, né? Os sertões, nesse momento, na derrota dele, você cria condição para uma utopia que o Brasil daquela época do litoral sequer tinha. Era aquele Brasil afrancesado, né? Era aquele Brasil com torcicolo voltado para a Europa. Se você quisesse um projeto de nação, ele não estava no litoral. Como muitas vezes a gente observa, você comentou dessa elite que preferia Miami do que cruzar o outro lado do Rio, né? Isso hoje gerou consequências políticas muito graves para nós. É uma ideia de nacionalidade que desiste de si mesma, porque ela é incapaz de gerar uma utopia local. Então ela tem que se desdobrar para forças externas. Ora, quando você vai em certa faixa do mundo interior, e acho que é isso que espanta um pouco o Euclides, no sujeito humano que ele encontra lá, por trás dessa aparente noção de ignorância que o intelectual produz sobre esse indivíduo, sem conviver, sem conhecer, você vai encontrando sujeitos com uma capacidade de organizar o mundo, dar sentido ao mundo e até morrer por ele, se for o caso, né? Se isso ainda existisse naquelas populações locais, eu não estou falando aqui daquele grupo, claro, que é levado pelo fanatismo, que é levado pela incongruência de raciocínio. Claro que há essa parte da população também que se deixa levar. Mas você tem lideranças, né, de certo modo, até de alto risco, que são capazes de criar um projeto que confronta uma hegemonia. E esse tipo de chama está espalhado pelo interior do Brasil até hoje, né? Depois tem algumas histórias que a gente pode contar aqui, mas eu lembro uma muito rápida, só para ilustrar o que isso significa. Tem uma narrativa da região leste de Minas, região de Governador Valadares, que é uma região conhecida desde sempre pela violência política, violência do coronelato. Então tem uma história que o narrador começa dizendo assim, né? Na época do governo do Magalhães Pinto, a gente faz a situação do quadro histórico, né? Magalhães foi um claro aliado lá do movimento da ditadura. A polícia vinha sempre acachapando os pequenos agricultores. E um dia chega uma volante de polícia, bate na casa de um agricultor, querendo saber onde tinha ido parar esse líder da rebelião. A mãe dele não fala, não comenta onde o filho está escondido, e tem um cabo que dá um chute na mãe. Vai embora a volante, depois o filho fica subindo uns dias, volta para casa e pergunta o que aconteceu. A mãe comenta com ele que teve a visita da polícia. Tudo bem, eles vieram, vão voltar em outro momento, não é problema. Mas alguém lembra que o cabo deu um chute na mãe. Aí nessa hora a história muda. Não se chuta a mãe da gente. Então ele junta um grupo que seriam cangaceiros e sai em busca da volante. E ao encontrar a volante, ele vai direto no tal do cabo, né? Se tinham 2 ou 3 cabos na volante, azar daquele que foi escolhido, né? Mas ele pegou o cabo e interrogou, ele falou, não, chutei a sua mãe sim. Aí ele olha para os companheiros de cangaço e fala, o que a gente faz? Os colegas, ninguém chuta a perna da mãe, perna nenhuma chuta a mãe de ninguém, corta a perna. Aí ele corta a perna. Mas alguém do bando ele levanta, né? A gente cortou a perna direita, mas se ele chutou canhoto, o que a gente faz? Ele corta as duas. Então, esse tipo de narrativa, que é uma resposta violenta a um estatuto de violência, tirando esse aspecto, ele mostra como você sempre teve no interior do país, nesses sertões todos, variados, multiplicados, 2 realidades muito claras, né? Uma de quem percebe desde fora e só vê a ignorância e a incultura, mas de quem está dentro, que é capaz de gerar formas de organização, de produção de sentido para o mundo, que incorporam não só a violência, mas também uma conceptualização de vida, sabendo que aquele seu modelo é alternativo em relação ao dominante. Então, quando eu olho para o Euclides, né, só para fechar essa rodada, o que me interessa ali não é o que o Euclides vê, mas é o que escapa na fala, no comentário, na intuição das pessoas que ele vai citando e até da própria natureza com a qual ele se relaciona com alguma dificuldade. Esse sujeito que, entre aspas, não fala normalmente na vida social dominante, esses sussurros dele me interessam. E ali você vai tendo um outro Brasil que eu acho que aí sim, vale o que o próprio Euclides disse, né? O Brasil não conhece o Brasil. Ele deixa para a gente uma grande tarefa. Essa de tentar descortinar um país que não seja resultado de uma construção pré-estabelecida. E é onde aí vem a minha implicância com a ideia do Brasil profundo, né? Isso é uma construção prévia, né? Profundo é toda cultura que permite às pessoas criarem sentido para a vida e se realizarem.
Então tem um universo cultural aí muito vasto que acho que para nós, e aí eu faço uma pequena provocação irônica, né? É uma espécie de cultura estrangeira, né? A gente é capaz de viajar para ela e às vezes não entender o que ela está nos propondo como indagação. Tem duas questões. Essa narrativa é oral ou ela já foi escrita? É uma narrativa oral e ela foi publicada num livro que eu e aquela professora Núbia, a quem eu me referi, nós publicamos em 92, num livro chamado Mundo Encaixado, que é uma especulação sobre a ordem social de comunidades rurais em resposta a uma provocação de um fragmento de um texto do Gramsci, que está lá no livro Literatura e Vida Nacional. Né? Há um fragmento do Gramsci que ele vai dizer que as culturas populares são uma espécie de coxa de retalho, não tem muita conexão, são mal costuradas. E a gente parte, então, a partir das relações sociais locais, entender como que as pessoas vivem. E para viver tem que produzir sentido para a vida cultural. E aí, na verdade, essa coxa de retalho, ela é muito bem costurada. Né? Ela é mais do que isso. Ela, na verdade, é um mundo cultural alternativo. E a gente parte de uma metáfora que um consertador de telha, certa vez, comentou com a gente. Né? Você tem um telhado, você quebra uma telha, se você coloca uma telha maior ou menor, você não vai consertar o vazamento, vai continuar pingando. Então você tem que substituir por uma telha do mesmo tamanho. É o que ele vai dizer depois num tom sentencioso, né? O mundo também é assim, o mundo é encaixado. Cada telha no seu lugar, cada aspecto tem suas relações e seus sentidos. Então isso aí dá para você começar a investigar, e foi o que nós fizemos, a partir de depoimentos, histórias, celebrações religiosas e tudo, como é que esse tal mundo encaixado se articula. Né? E ele tem uma coesão interna muito grande, diferente da coxa de retalhos mal consertada, e tem as suas contradições. Ao mesmo tempo que ele parece muito unificado, ele tem uma série de forças internas também que o desarticulam. Então ele é encaixado por um lado e insurgente por outro, como a gente comenta. E é isso que sempre me interessou na leitura da obra do Euclides, que eu acho que é uma leitura que nós ainda fizemos pouco até hoje. Outra pergunta que eu ia te fazer ainda nessa rodada, quando você descobre Euclides, na época de escola, formação ou mais tarde? Olha, Euclides ele entra na minha vida por formação acadêmica. Enquanto o Milton comentava também da sua trajetória familiar, me lembrava muito da trajetória da minha família, dos meus pais, sobretudo, e o quanto que depois eu vou ter que pertencer a esses dois mundos. Né? Meu pai vem de uma região indígena da fronteira do Rio de Janeiro com Minas Gerais, uma região de população indígena chamada Índios Puris, né? Ou Indígenas Puris, uma população que foi praticamente dizimada. E era uma região também de grandes plantações de café, de grandes fazendas de café. Então era uma região em que você tinha uma mescla cultural muito grande. Negros, indígenas, pessoas brancas muito pobres. Isso é um dado que as pessoas às vezes não sabem. Né? A Zona da Mata Mineira tem um alto índice de pobreza. A área rural, sobretudo. A gente pensa muito no Jequitinhonha, mas o índice de pobreza rural é muito intenso lá. Então meu pai vem nesse mundo da pobreza, dessa confluência de culturas indígenas, negras e brancos empobrecidos. Então é aquele sujeito que está na margem, ele está de fora. Né? E ele é obrigado, de algum modo, como eu falava antes, a dar sentido para essa realidade muito difícil. Então meu pai, assim como as pessoas da região dele, são grandes contadores de história, grandes narradores. E nas narrativas você vai ver nessa história oral que ela é extraoficial. Então acho que desde cedo eu convivi muito com isso também, como você comentava, né? Que eu só vou falar um francês talvez fosse mais de fabulação do que de fato. E as histórias do meu pai são assim também, muita fabulação. Mas onde por trás do imaginário, da grande ficção, é que você vai encontrando certos fios de uma realidade social concreta, politicamente organizada. Meu pai nasce em 34, quer dizer, 50 e poucos anos depois da abolição da escravatura. Quem tomava conta do serviço dele era chamado de feitor. As relações ainda eram escravizadas, 50 anos depois, né? O laço continua até hoje. Então, nesse sentido, a gente aprende, de algum modo, a tentar ver nessas culturas de margem, que são as várias representações do país, como é que você tem percepções de mundo que às vezes se chocam de frente com isso que é o padrão dominante do meio literário, do meio estético, do meio artístico. E aí abrimos mão de uma riqueza muito grande de elementos estruturais de linguagem, de formas narrativas. Né? Eu comentava com o Milton agora há pouco, né? O seu relato sobre um certo Oriente, ele não é aquele romance burguês de formação convencional, né? É aquele romance poético, interiorizado. Esse é um tipo de narrativa que a gente encontra muito nos meios rurais brasileiros. E aí, se você vai reler os sertões dessa perspectiva, eu acho que ele volta a ser mais enigmático hoje do que ele foi no início do século. Perfeito. Você acabou não dizendo da origem da tua mãe. Sim, a minha mãe ela vem também de uma região rural, entre Belo Horizonte e Juiz de Fora. Tem uma marcação indígena também muito forte na minha família do lado materno, menos da parte negra.
e com portugueses empobrecidos. A Zona da Mata Mineira tem uma presença muito grande de portugueses que se dedicavam ao comércio, depois compravam pequenas fazendas e faliam. Então voltavam para o comércio falidos. Então era um circuito assim, de perda de recursos muito grande. Mas, redundantemente, eram pessoas pobres que depois migraram para as cidades. Minha mãe migrou para Juiz de Fora e foi trabalhar em casa de família, né? Então ela conhecia bem essas relações escravocratas que permaneceram. Embora ela fosse uma feminista avant la lettre, né? Ela se recusava a isso, mas como classe social, ela pertencia a esse grupo ainda muito marginalizado. Depois saiu de casas de família e foi trabalhar em fábricas. E aí é interessante como que o Brasil tem esse fenômeno, né? Como você reproduz na estrutura pública, a fábrica era um grande instrumento de reunião pública, lógicas do meio privado. O que ela encontrava nas casas de família com relação de poder, ela volta a encontrar na fábrica. Tá? E ela falava muito disso, né? Um sistema muito hierarquizado, muita expoliação de trabalho, muito assédio sexual, que hoje a gente fala disso mais abertamente. Então, para uma jovem de 18, 20 anos que vinha do interior, esse era um mundo muito pesado. E era o que ela dizia, né? E ela tinha muita consciência disso. Ela tinha uma expressão que era interessante, né? Deus não dá asa à cobra. Então ela só pôde estudar até a terceira série. Ela queria ter feito advocacia, porque ela entendia como aquelas relações de opressão eram muito grandes sobre ela e sobre o coletivo de colegas com o qual ela convivia. Então ela frequentemente mudava de emprego. Ela não conseguia ficar porque ela percebia esse tipo de opressão. Então, no fundo, né, eu acho que a minha estrutura familiar, ela é, na verdade, a estrutura de uma boa parte da população brasileira. E não é de 50, 60, 100 anos atrás. Ela está muito representada hoje. Hoje nós a descrevemos muito bem, descrevemos melhor, entram problemas novos, mas certa estruturação ela permanece lá. É ainda extremamente ridículo que você encontre hoje projetos de arquitetura com quartos de empregado e elevador de serviço. A gente teve um avanço político muito grande, mas esse pensamento estruturante ele não mudou. E quanto maior é o processo de competição, mais essas estruturas aparecem, né, de maneira assim mais visível. Então, acho que é um pouco a partir dessa herança familiar e depois com a formação universitária. Eu tive uma formação universitária de esquerda, isso é uma questão que eu faço questão de frisar sempre, né? O meu pensamento é popular, de chão de fábrica. Eu comecei a trabalhar com 9 anos, desde cedo, então eu acho que isso influencia muito meu pensamento na hora de escolher o ponto de vista da investigação. O Euclides chega na época da pesquisa. Quando eu entro para a universidade, em 83, nós tínhamos um professor extraordinário chamado Gilvan Procópio Ribeiro. E era um grande leitor do Euclides, né, do Guimarães Rosa, do Graciliano. Né, ele destrinchava muito bem aquela literatura do período regionalista. E até pela formação marxista dele, claro, ele não era aquela figura fechada, mas ele evidenciava muito mais para a gente as relações de poder que estavam dentro desses romances, né? Letras em Juiz de Fora, né? Então a faculdade foi esse ponto assim de aproximação entre uma experiência popular mesmo, vivencial, e essa outra experiência vivencial do meio acadêmico também. Milton, Euclides da Cunha, eu sei que ele tem uma importância aí literária, intelectual para a tua formação, teu pensamento. Queria que você contasse como que você descobre ele, né? O impacto da leitura, as questões todas que você traz, né? Que você começou já a antecipar um pouco. Olha, Josélia, a leitura dos Sertões foi fruto de um castigo, na verdade. Não foi uma leitura voluntária. Eu tinha 14 anos, 14 para 15 anos, estava no último ano de ginásio, no colégio Pedro II em Manaus, colégio estadual, e aí houve vamos dizer, uma estrepolia, uma bombinha lá. Você aprontou alguma coisa? Eu não fui eu. Só para você. Alguém fez. Alguém jogou um catolé, que é uma bomba, uma escada, e o professor meio sádico, um professor de geografia, ele perguntou, ninguém delatou, e aí disse, bom, então vocês vão ler e fichar os Sertões. E eu fiquei enlouquecido com aquilo, né? Porque felizmente eu fui sorteado para ler e fichar a última parte, mas acabei lendo aquele. Eu tenho essa edição até hoje, que é de 1967. Que bonito. Foi um livro que foi salvo de tantos deslocamentos e tal. Eu fiquei muito impressionado e, de certa forma, foi uma dureza ler aquilo, né? Eu não entendi muito pelo vocabulário, pelo estilo, frases longas e retorcidas e contorcidas, né? Quer dizer, um escritor muito preciosista, cujo estilo ele não tem a clareza de um outro autor que eu li,
ou outros autores que eu li na mesma época e pelos quais eu fiquei fascinado, que foram Jorge Amado e Graciliano Ramos. Você já tinha lido os dois? Quando você leu Euclides? Já tinha lido os dois com outra professora, né? Uma professora de português maravilhosa, né? Então, eu li com muito prazer e descobri outro mundo também, descobri a vida às secas, descobri um outro Brasil. Então, essa leitura do Euclides foi uma leitura áspera, assim, que não me... Eu sei que ele é um gênio verbal, a gente sabe, ele foi um grande escritor, mas cheio de contradições. Foi um intelectual do século XIX, acreditava ainda, muito positivista, acreditava no progresso, acreditava na civilização. Ele opunha a civilização à barbárie, né? Não percebeu, como Machado já tinha percebido, que a barbárie está no interior da civilização. Mas a Guerra de Canudos, o massacre, hoje seria um genocídio. Né? A professora Valnice Galvão, que é uma grande especialista do Euclides, ela fala isso, né? Foi um massacre, né, terrível, né? Mas ele percebeu ali que a República já nasceu violentíssima, quer dizer, foi uma continuidade da violência, né, do Segundo Império, da nossa história. Né? E ele, eu acho que ficou um pouco desconfiado de seus próprios valores e princípios, não é mesmo? Quer dizer, e isso aumentou quando ele foi à Amazônia. Era isso que eu ia começar a te perguntar, ele na Amazônia. Ele na Amazônia, porque ele passou poucas semanas na Bahia. Sertões é um livro muito livresco, né? É um livro daquele intelectual que... Com 2 ou 3 semanas, ou menos de um mês, ele conversou com pessoas e tal, mas a grande viagem dele para o interior do Brasil foi para a Amazônia. Lá ele ficou 1 ano. Lá ele percebeu as relações sociais, relações de trabalho, a exploração, né? Aquela frase famosa dele, quando ele viu a questão do trabalho dos seringueiros, que eram nordestinos, que é o homem que trabalha para escravizar-se. Essa é a grande frase famosa dele. Escreveu vários ensaios amazônicos, reunidos no livro A Margem, com crase, A Margem da História. Mas mesmo nessa viagem, ele chama a Amazônia de deserto. Por quê? Porque é um lugar inculto, um lugar sem a cultura ocidental. Então o projeto de Euclides é um projeto de civilizar, levar, entre aspas, a civilização aos bárbaros, aos indígenas, aos povos originários, sabe? Então, quer dizer, quem ele considera, vamos dizer, uma fortaleza na Amazônia são os sertanejos, que estão lá também, né, praticamente escravizados, né, trabalhando das 5 da manhã até o dia todo, a madrugada toda, colhendo seringa. Alguns ficaram cegos, né, por causa da defumação, da química, do processo de defumação da borracha, mas ele simplesmente ignora, vamos dizer, a cultura indígena. Eu entendo que isso faz parte, vamos dizer, foi antes da antropologia moderna, né? Mas alguns escritores, vamos dizer, daquela época já não falavam mais. Já não se referiam aos povos originários como bárbaros, né? Então, o Euclides foi esse gênio verbal, ele foi esse grande escritor. Eu acho que a engenharia também fez muito mal para ele, em certo sentido. Ele foi um grande engenheiro, um grande calculista. E depois um militar? Sim, foi um militar, se revoltou contra o exército, quebrou a espada, mas o pensamento dele era em linha reta, né? Ele não percebeu muitas contradições, vamos dizer, profundas. Enquanto Machado já era um pessimista, profundamente pessimista, e viu a coisa, vamos dizer, com muito mais acuidade e dizia a verdade, em muitos casos, o Euclides ainda acreditava, vamos dizer, nesse progresso. E a gente sabe que, lendo os filósofos, lendo a história, há um conteúdo de violência, de barbárie no que se diz civilização. Bom, nós estamos vendo hoje o que está acontecendo em Gaza, os palestinos. O Ocidente, que representa essa suposta civilização, está cometendo genocídio, né? Como é que foi que terminou o trabalho escolar? Bom, eu fiz essa ficha, eu guardei, isso foi salvo ainda.
Mas não satisfeito com isso, às vezes eu sou teimoso e, infelizmente, eu comecei um doutorado sobre Euclides. Eu sei disso, estava lembrado aqui, estava prestes a perguntar. Resolveu o caso. Eu acho que é quase uma análise, sabe? Exato. Uma terapia. Eu tenho que resolver. Doutorado É uma terapia. E isso faz muito tempo, faz décadas. Eu ainda era mais ou menos jovem. Eu vim a São Paulo, eu tinha me formado em arquitetura. Aí eu voltei em 98 para cá para fazer esse doutorado. Era um estudo comparativo entre um relato de 4, 5 páginas do Euclides da Cunha, da Amazônia, e um livro do Conrad, do Joseph Conrad, o escritor polonês de língua inglesa, chamado Coração das Trevas. Mas aí já em estudos literários. Sim, já é um Perfeito. estudo de literatura comparada, porque eu ia fazer, vamos dizer, uma análise comparativa entre esses dois autores que publicaram esses textos no mesmo ano, praticamente na mesma época, sendo que o Conrad era bem menos ingênuo do Euclides, né? Em vários pontos de vista, vários aspectos, né? E você não terminou o doutorado? Não, eu escrevi um longo ensaio sobre esse texto, que se chama Judas Asveros, que está no livro A Margem da História, e depois eu larguei tudo para escrever Os Dois Irmãos, para escrever um romance. Eu larguei a academia, saí de Manaus. Para os nossos ouvintes entenderem, ele mora em Brasília pelo Colégio da Aplicação, Isso. estuda arquitetura em São Paulo, da arquitetura ele passa para a literatura, e esse doutorado ele não conclui. E o período na França? O período na França foi quando eu comecei esse doutorado e ia terminar lá, mas eu tive que voltar para o Brasil, voltei para Manaus. Depois eu fui terminar aqui em São Paulo e aí eu larguei tudo. Eu virei minha vida cabeça para baixo. E se tornou 100% escritor. Eu acho que 70%. Eu ainda faço outras coisas. Milton, e o Euclides, ele aparece em sonho para você, cobrando? Aparece. O Euclides é um pesadelo na minha vida. Eu até escrevi um conto que chama Uma Carta de Bancroft, que eu escrevi quando eu morava em Berkeley. Aí foi a minha vingança, foi esse conto. Porque nele é uma carta que o narrador encontra lá na biblioteca de Bancroft, uma carta de Euclides, em que ele relata um pesadelo que ele teve com um grande, vamos dizer, um escritor francês importante, o Gobineau, foi um grande racista, aliás, um dos mais racistas. Tem muitos adeptos ainda hoje. Tem muitos adeptos no mundo todo. Né? Ele tem um pesadelo com Gobineau, que, vamos dizer, criou a hierarquia de raças, inclusive. Né? Aliás, ele está muito citado no livro do Edward Said, de orientalismo. Né? Quer dizer, é um clássico sobre essa questão vamos dizer, do racismo, do discurso superior sobre outras culturas, né? No caso dos orientais e tal. Esse conto está em qual volume? Está na Cidade Ilhada. Na Cidade Ilhada. Né? A Carta de Bancroft. Sim. Que é um pesadelo do Euclides, em Manaus, porque em Manaus ele ficou na casa do Alberto Rangel, que era um escritor amazonense. Aí ele teve um sonho com um Gobineau, que na verdade foi um pesadelo, e eu escrevi esse conto lá, de longe, né? E foi curioso porque eu tinha um amigo que infelizmente faleceu num acidente, faleceu jovem, o Roberto Ventura, professor da USP. E esse conto foi publicado no Jornal da Tarde. O Roberto Ventura, que era um biógrafo que estava escrevendo a biografia do Euclides, ele me ligou e disse: por favor, faz uma cópia, faz uma fotocópia dessa carta do Euclides que eu não tenho. E eu disse: eu também não tenho, porque esse é um conto. Enganei o biógrafo, José. Esses escritores são muito perigosos. São perigosíssimos. Essa é a função. Uma das. Ô, José, perdoa só fazer uma sequência no comentário que você fez, Milton, né, sobre essas dificuldades que tem tem os sertões do Euclides, o próprio autor, e as recepções que a obra tem ao longo do tempo, né? Bom, a gente sempre comenta que o Brasil é um país que esquece muito rapidamente certos autores, certos aspectos da sua história. Eu acho isso um tanto quanto falácia. Você tem estratégias para esquecer, estratégias para lembrar. E um livro como o do Euclides, eu acho que ele é capital porque exatamente ele é permeado de contradições, e grandes contradições, que não são as do autor somente. Não é do indivíduo, pertence na verdade a um certo tipo de formação social que é o nosso, e essas contradições continuam reverberando depois, naquilo que tem de pior, né, às vezes do determinismo que atravessa o livro, que a gente acaba vendo inclusive até se reduplicando em certa prosa contemporânea, sem que nós autores tenhamos noção disso,
Eu volto a frisar aquela questão da ideia do Brasil profundo, né? Esses slogans que já te permite pensar certa realidade com uma estrutura de pensamento já feita. Isso, de algum modo, o Euclides levou na viagem, sobretudo nessa viagem de Canudos, muito rapidamente. Daí aquela dicotomia que você lembra muito bem, né? É a cultura que chega onde a barbárie está, e que tem que ter um processo de evolução. Ora, isso do Euclides não morreu no pensamento brasileiro, nem inclusive no nosso meio literário. Se você começa a desconstruir certas linhas narrativas, às vezes até sem que o autor perceba, ele é muito euclidiano. Não é anti-euclidiano, como dizia o Drummond lá no poema, né? É euclidiano mesmo. Às vezes até na tentativa de mostrar o quanto que essas populações de interior, as populações do sertão, têm vida própria. Mas há uma armadilha aí. Dependendo do modo como você diga, você frisa muito mais o determinismo do Euclides do que rompe com ele, né? E eu acho que aí, do ponto de vista até antropológico, né, essa contradição do Euclides, esse conjunto de dificuldades de interpretar o país, que já é uma interpretação, diz muito do que a sociedade brasileira é. Que retratos nós construímos para nós mesmos, como que olhamos para esses retratos. Para alguns com certa facilidade, para outros com muita dificuldade, com muita rejeição, inclusive, né? Então, acho que é sempre bom voltar a esses livros, né, de longa duração, né, gestados com dificuldade. São livros que têm certas marcas de linguagem, essa dificuldade de estilo que ele tem, né? Às vezes de bordar mais o fato do que de registrar o fato. Essa fabulação adicional, mais do que revelar uma ficção, ela está, de repente, escondendo certas estruturas sociais bem concretas, que a gente pode observar. Então, esse jogo duplo dele, até a divisão do livro, né? A terra, o homem. Hoje você tem uma percepção de que nem sempre esses elementos estão tão separados. Mas era o que ele tinha como instrumento na época. A terra, o homem e a guerra. A guerra, né? Então, essa sequência, assim, como se o mundo fosse uma perspectiva linear. Claro, o positivista tinha. Mas exatamente esses livros tão datados, às vezes, onde eles falham, entre aspas, eles deixam grandes focos de interrogação para quem vem a posteriori. Então, acho que é sempre bom retomar esse tipo de livro, né? Eu estou lembrando aqui de um livro que é quase contemporâneo dos Sertões do Euclides, que é um livro do Afonso Arinos, que chama Pelo Sertão, né? É um livro de 12 contos, pequenininho. E, claro, tirando a visão muito romântica que ele tem das figuras do meio rural, mas tem a certa proposta de construir uma tipologia de pessoa do interior. O Brasil tem muito isso, nós criamos muitas tipologias de pessoas, né? Como se não fossem grupos sociais complexos. Então você vê como que o Euclides deixou um certo rastro, que é preciso muita autocrítica para entender o que era possível para ele fazer naquele momento, mas o quanto que a gente também precisa superar, como pensamento sociológico, como pensamento literário. Então são livros que eles não se esgotam exatamente em si. Edmilson, Guimarães Rosa, imagino que para um escritor mineiro, nascido em Minas, é uma responsabilidade, é um ponto assim especial na formação. Conta como é que foi tua descoberta da literatura do Guimarães Rosa. José, acho que é e não é. E não é. É na medida em que, quando você faz o trajeto da literatura brasileira que está oficializada, seja no ensino médio, seja na universidade, você vai para uma área de letras, vai para uma área de sociologia, esses autores vão estar lá. Não tem como escapar deles por uma razão ou outra. Então você acaba sendo, de algum modo, influenciado por essa presença que ela é já canonizada mesmo. Você tem que fazer uma formação na leitura dessas obras. Ao mesmo tempo, não é, porque isso foi um aspecto que eu aprendi muito com as pesquisas com a cultura popular, né? A capacidade de você afirmar algo e negar simultaneamente. A gente tem até aquela dupla negação, né, na fala oral, né? Você vai lá em casa, não vou, não. Na Bahia tem muito isso. Então, isso é muito recorrente. Esse é mais do que um elemento linguístico formal. É uma estrutura de pensamento que te permite negar o que você acabou de afirmar. Então, de certo modo também, eu não acho que seja fundamental, indispensável passar pelo Guimarães, passar pelo Drummond para você se constituir como escritora ou como escritora. Perfeito. Então, acho que a minha geração, pelo menos, que é o pessoal nascido em 63, vai estar começando a escrever no início dos anos 80, meados dos anos 90, claro que são personagens que estão lá, mas a gente tem também uma espécie de confrontação com eles. Para a gente, por exemplo, o Grande Sertão, para mim particularmente, o Grande Sertão é uma obra capital, porque é uma certa perspectiva de investigação em loco da vida real, mas de uma ficcionalização profunda disso, né? Com elementos estilísticos muito próprios. Isso a gente detecta já bem hoje no Guimarães. Né? Mas, ao mesmo tempo, como isso está tão mapeado,
eu particularmente me pergunto, né, o que o Guimarães não viu? O que o Rosa não viu, de certo modo? Né? E aí, no meu caso, a pesquisa etnográfica me deu a oportunidade de constatar um pouco isso, né? Quando você conversava com aquelas pessoas... Eu fui muito a áreas onde o Guimarães passou, claro, já a posteriori e tudo, mas a minha preocupação inicial era, antes de escrever a partir dessas realidades, deixar que essas pessoas expressassem suas perspectivas de mundo e fazer o registro disso. Então, eu sou muito mais etnógrafo primeiro do que ficcionista. E aí vem coisas extraordinárias, né? Só para lembrar aqui, eu me lembro que eu convivi durante muito tempo com um devoto de Nossa Senhora do Rosário, mestre de folia de reis, mestre de batuque, chamava-se Nelson Jacó da Silva. E eu fico pensando, né? Se nós pegássemos o conceito de performer que a gente aplica aos artistas da cultura moderna, o Nelson Jacó, no arcaísmo da sua vivência cultural, era um performer pleno. Né? Um performer pleno, né? Com a capacidade enorme de dominar diversos instrumentos, diversas formas narrativas, diversas formas poéticas, o sujeito de um pensamento de uma complexidade enorme. Tá? E isso tudo baseado na lógica da cultura oral. E aí, uma das expressões que ele comentava muito, e que virou até uma epígrafe de um dos livros que a gente publicou, ele dizia com muita serenidade, né? O mundo é feito de muitas sabedorias. Esse mundo ser feito de muitas sabedorias incluía a dele, mas o estímulo é para entender que os outros faziam também. Então, o sujeito com uma visão de mundo muito aberta, né? Muito competente para o aprendizado, e que nessa hora me levava a pensar, né? Eu, inicialmente, não queria fazer o que o Rosa fez. Eu queria que os Nelson Jacó da Silva falassem. E isso vai para os livros que a gente publicou de antropologia. Né? Eu queria perguntar, essa epígrafe está em qual livro? Está no livro Mundo Encaixado, de 1992. O mesmo que você já citou. Eu já citei, né? Você diria que sua obra literária, poética, como ficcionista também, ela vai buscar esses outros sertões que ainda não tinham entrado na obra do Guimarães Rosa? De certo modo, sim, José. É o caso, por exemplo, do Ausente. Né? O meu narrador do Ausente é uma espécie de contraponto do Reobaldo. O Reobaldo é aquele narrador que, no fundo, é um antinarrador. Né? Ele é capaz de afirmar algo, negar ao mesmo tempo, gerar uma dúvida perene sobre os fatos que são apresentados. E isso que vai criando aquele redemoinho de narrativa dentro de narrativa. Então, no caso do Ausente, o narrador ele é intencionalmente um narrador certo, ciente de certas decisões que tinha que tomar. Só que é interessante, né? Você vai encontrar no meio popular muitas pessoas com essa lógica de pensamento. Uma convicção que vem muitas vezes do ato de fé. E no caso do Ausente, a convicção do narrador vem estritamente da sua racionalidade. É um narrador do meio rural extremamente racional. Isso é um contraponto muito grande. Ele é quase que um iluminista dentro do sertão. E a gente encontra essas personalidades quando você faz as viagens. Então, o caso do Inocêncio, por exemplo, né, esse narrador tão racionalizado, a grande preocupação dele é vir escamando os vários discursos que ele pratica e que praticam ao redor dele. Né? O Reobaldo, de algum modo, ele vai acumulando discursos, né, e o meu narrador ele vem descamando os discursos, até chegar quase que um zero da narrativa. Né? Ele é um antinarrador por excelência. Então, nessa hora, o Guimarães é um ponto de diálogo fundamental, não na perspectiva de reaproveitar técnicas que ele construiu, que são extraordinárias, mas de permitir também buscar outras técnicas que, como qualquer modelo cultural, elas não se esgotam num narrador, né? Por sorte, não se esgotam num escritor. Você pode sempre encontrar um ponto oculto, uma narrativa que não foi ainda estruturada, e para me permitir viver exatamente o que eu acho mais importante na escrita literária, que é o ato de ficcionalizar. Né? Eu tenho muita preocupação, no meu caso, de misturar a sociologia com a literatura. Eu não gosto muito de aproximar esses dois elementos. Então, a ficcionalização ela tem que ser bastante radical. E aí, o Guimarães, nessa hora, ele é uma referência interessante, né? Para tentar perceber as coisas de uma perspectiva que ele, como qualquer outro, por não ter a visão absoluta de tudo, deixou lá meio que semi-oculto. Milton Guimarães Rosa, para você, para a sua geração, como é que impactou no teu pensamento sobre literatura? Nossa, ler o Rosa foi muito impactante. Foi, de fato, ali eu descobri um mundo, né?
Mas estava pensando que eu gostei, talvez os leitores de Euclides e de Rosa, os leitores, os estudantes e professores, talvez se interessem por um livro que é muito, muito bem pesquisado, de um professor daqui da USP, o Willy Boyle, se chama Grande Sertão.br, em que ele faz uma análise do Euclides da Cunha, dos sertões e do Grande Sertão, em que ele fala do discurso de autoridade do Euclides da Cunha sobre o sertanejo. E o discurso interiorizado, uma visão de dentro do Guimarães Rosa, que foi inspirado nas conversas e 1000 anotações, com os vaqueiros, com vaqueiros, com capial do centro-norte de Minas e por aí vai. Então acho esse livro, é um livro de crítico, mas nada chato. É muito bom. Um livro muito bom. Uma leitura muito tranquila, sem jargões e técnicos, nada disso. O Rosa, para mim, foi uma descoberta, foi uma coisa que me impressionou muito, até hoje me impressiona. Me impressiona pela capacidade que ele teve, o talento que ele teve, o trabalho, sobretudo, de transformar essa fala num estilo muito poderoso. E num romance, porque é uma narrativa oral, alguém está contando para o homem da cidade, para o doutor lá, para o senhor, na verdade. Então, essa história, vamos dizer, o senhor está passando a limpo o seu passado, esse jagunço velho, que já está acomodado, é fazendeiro, tal, mas está contando essa história incrível, de guerras, de amor, de batalhas, de Deus e o diabo, com toda uma visão metafísica, filosófica, e que é uma narrativa oral no sertão, num lugar que não é nada urbano, e no entanto o romance moderno é um gênero urbano. Essa foi a primeira grande sacada do Guimarães Rosa, trazer do sertão uma coisa moderníssima, que é o romance como gênero. E além vamos dizer, dessa ousadia linguística, que é uma coisa impressionante. Quando você lê não só o romance, os contos também, você lê Meu Tio e Auaretê, aquilo ali é intraduzível. É intraduzível. Tem centenas de palavras africanas, iorubá ou indígenas, centenas. Quer dizer, é impossível de traduzir. E, no entanto, nós, pela familiaridade que a gente tem com a língua, e às vezes até pelas origens, por exemplo, da Amazônia, aquilo ali, para mim, tem muita coisa familiar. Muita coisa que eu vi na minha infância, sabe? Expressões, palavras indígenas, mas é muito difícil de traduzir. Então, eu acho que ele foi muito além de alguns limites, sabe? Como escritor. Agora, por outro lado, é um escritor inimitável, Não dá para imitar. Nesse sentido, é um pouco como João Cabral, Ele tem um estilo tão próprio que, se você facilitar, você é engolido por ele. Você fica sendo roseando demais, Eu fui vítima. Você foi vítima quando? Do João Cabral. Na minha juventude eu queria ser poeta, aí eu comecei a imitar João Cabral, era um pouco ridículo aquilo, porque eu não saía da imitação. Você começa imitando, às vezes. Fascinante. A imitação é humana, é uma coisa... Exatamente, Que Guimarães você leu? Em que momento, Milton? Guimarães? Isso. Eu li aqui, quando eu tinha 20 e poucos anos, aqui em São Paulo. Eu estudei como ouvinte, eu frequentei algumas disciplinas de literatura pan-americana, literatura brasileira. Eu acho que foi muito impactante. Eu nunca tinha visto um escritor com uma linguagem tão poderosa como a do Guimarães Rosa, e olha, e até hoje ele continua, não sei se o Edmilson concorda. Não, realmente. É uma coisa impressionante aquilo. É impressionante. Por exemplo, O Fanático, aquele continho de 3 páginas, que na verdade é quase um mito, chama Desenredo. Todo abismo é navegável para barquinhos de papel. Então não precisa mais nada. Quando o Jorge Joaquim se apaixona por uma mulher que já tem outro, aí depois ela tem outro, ele não acredita. Ele continua apaixonado, apesar dos amantes que ela vai tendo. Ela se prostitui depois, ele continua apaixonado. Então todo barquinho é navegável, todo abismo é navegável, barquinho de papel. Quer dizer, tem muita coisa da cultura popular. Ele percebeu, aquilo está muito entranhado nele. E até para fazer uma lembrança,
Milton, você citou o livro do Boyle. Há um outro livro muito interessante também, que por acaso faz 40 anos agora de edição. É um livro do Leonardo Arroio, né? Que acho que para quem quer ter uma aproximação do Grande Sertão, o livro se chama Cultura Popular em Grande Sertão Veredas. É uma edição de 84 da José Olímpio, né? Nesse ponto é fabuloso, até porque vai mostrando as referências não só da cultura popular brasileira, mas também dos traços ibéricos que permeiam o livro, né? E aí, só para avançar um pouquinho nisso que você comenta, né? O quanto que é importante esse conhecimento profundo desse ambiente popular, e o quanto que as culturas populares são fascinantes, aquela cena final da preparação do corpo de Diadorim, depois de morte e tudo, aquela ideia de você criar a velação do corpo, aquele é um ritual muito entranhado ainda em culturas populares do interior, tem uma herança ibérica muito forte, e Guimarães consegue trazer aquilo com a poeticidade de alguém que tem uma perspectiva profana. Ele não está crendo naquele ato, mas naquele momento ele é o ficcionista, ele tem que levar o leitor para dentro do culto. Então não há moralidade no aspecto religioso. Nessa hora que a gente vê o que é a ficção, o que é o relato do devoto. Eu acho que é um distanciamento muito grande, ele consegue criar isso, e é onde você comentava, é a estrutura de linguagem que permite isso, é onde aparece o escritor, né? Não é aquele que coleta os elementos de um mundo que não é o dele, ou que é só em parte o dele, e vai fazendo essa acoplagem de elementos, né? O escritor ele tem que ficcionalizar para que isso ganhe uma dimensão, que é o que dá isso que você comentou, o lugar único da obra dele. É real demais, mas por isso mesmo é ficcional demais. Porque o concreto está lá, né? Cada árvore, cada flor, os pássaros, tudo, é de uma concretude, é de uma verdade, e ao mesmo tempo tem um voo muito alto, né? Exato. Filosófico, né? Exatamente, né? Metafísico. E no fim, esse fim maravilhoso, né? que o diabo não existe. Mais contemporâneo do que eu nunca faço. Não é contemporâneo? Ele precisa repensá-lo, né? Né? O que existe é o humano mesmo, né? O profundamente humano. E o que é importante esse final, né? Ele cai do teológico para o filosófico, né? Isso eu acho importante, que é uma armadilha para muito autor que trabalha com as culturas populares, né? Você cair no campo do teológico, ficar, que é tão fascinante, né? E ficar nisso. Ficar nele, né? Não sair, ficar nesse pântano. Ele dá o piparote machadiano e volta para o campo do filosófico. No fundo, cada um é a travessia de si mesmo, né? É responsabilidade nossa. Né? Milton, quando você começa a escrever ficção, quem está no seu panteão, assim, quando na hora de você sentar para escrever, aquele primeiro Milton? Rosa, com Rosa, certeza. Com certeza, eu acho que o Machado, sem dúvida, eu acho que o Machado demorou para o público brasileiro, para o discurso oficial perceber que o Machado era um escritor negro. Pois é. Tem toda uma história aí para se contar. E, no entanto, ele foi o maior escritor da América Latina. Maior escritor da América Latina no século XIX. Que falou também da escravidão. Falou do modo dele, mas falou. O Machado eu li os contos muito jovem. Os romances não. Graças a Deus, né? Porque senão, se eu lesse Memórias Póstumas com 14 anos, seria que nem o Sertões. Se algum tarado me obrigasse a ler Memórias Póstumas no ginásio, mas eu li os contos. E os contos são legíveis, um jovem deve ler, inclusive. Né? Eu tinha muito também, Josélia, o meu avô paterno, que também foi um imigrante, ele nem falava mais português, ele falava mal e foi mascate em Manaus, com todos os imigrantes. Mas ele tinha o poder da oratória, ele era um contador de histórias. E meio histriônico, sabe? Meio teatral, falava e gesticulava, mentia muito, e eu acreditava. Né? Eu acreditava nas viagens que ele contava, que ele fazia. Né? A metade era mentira. Mas a outra metade era verdade. Então prevalecia, vamos dizer, esse poder de convicção dele. Então eu acho que isso foi importante, a oralidade, e das mulheres também que contavam histórias, das mulheres indígenas. Isso está nos meus livros, né? Está em alguns livros, alguns romances. Né? E depois a literatura, toda a literatura clássica, uma parte dela. Né? Mas é difícil você encontrar a sua voz, né? Você vai atrás, você vai lendo. Eu sabia que eu não podia imitar Guimarães Rosa, mas eu coloquei uma epígrafe dele no Cinzas do Norte, né? Sou de onde eu nasci, sou de outros lugares, né? Que é uma coisa linda, né? Quer dizer, que também tira essa coisa do enraizamento, né? Eu só sou desse lugar, eu só tenho essa identidade, eu só sou dessa cultura. Não, você
Essa flutuação é importante. Não é? Muito importante. Que é lindo, ele fala em 8 palavras, ele diz, sou de onde eu nasci, sou de outros lugares. Coisa da andança, né? Da assimilação de outras culturas também. É muito bonito, essa abertura também. Então, eu acho que isso tudo, vamos dizer, foi importante, essas leituras. Porque há muita pose do Ocidente. Esse cânone do Ocidente, olha, uma vez eu li um artigo de um escritor norte-americano, Prêmio Nobel de Literatura, e ele disse, cadê o Proust da África? Quem? Era um escritor chamado Saul Bellow. Saul Bellow. Cadê o Proust da África? Ora, cadê o Proust dos Estados Unidos? O etnocentrismo está sempre aí, né? A literatura é muito muito, quer dizer, esse cânone que o Ocidente criou e achando que era o cânone mundial é falso. Ele existe, mas existem outros cânones. E variam muito conforme a época, quanto tempo, o tipo de leitor. Claro, quanto tempo demorou para um escritor africano, para um escritor árabe ganhar um prêmio Nobel, para um escritor japonês ganhar um prêmio Nobel, um chinês. Eles dão de vez em quando. Isso, é exceção da regra. Né? Eles concedem. Exato. Para fazer, voltam depois as regras. Mas depois os 10 próximos serão do mundo branco. Né? Então, mas isso está mudando. É curioso porque isso está mudando, né? No mundo. Né? Porque eu acho que outras culturas estão se impondo. Estão se impondo. Né? Então, eu acho que mais um feito do Guimarães Rosa foi perceber isso aí. Foi dizer, com a linguagem que ele construiu, ele dizer, olha, não estou interessado também em ser traduzido, em ser um best-seller, eu vou escrever uma obra difícil, uma obra complexa, né? Uma obra complexa, mas profundamente enraizada, né? No mundo do sertão. Essa tensão permanente, né? Você consegue identificar o que é local específico, mas essa especificidade ela é só aparente, ela é capaz de ser coisa de caráter universal. Que vai lá em cima. Exatamente, né? Cria contrapontos com outras obras, com outros autores. E eu acho que o tempo é que permite a gente perceber muito isso. Sim. Né? Embora isso que você comentou é uma coisa muito séria, né? Esse cânone ocidentalizado absoluto, ele é fruto, claro, das relações de colonialismo que nós conhecemos muito bem hoje. Poder, né? O que dá para a gente aquela sensação de que a literatura não é o ato do escritor só. É um conjunto de forças, né? Sim. Econômicas, políticas, ideológicas, e que vão moldando esses ambientes de criação e de recepção. É claro que você não precisa esperar um Proust na África, porque as condições da África não são as mesmas da Europa. Sim. Né? O Proust de lá vai dizer outra coisa, talvez ele se chame Proust. Talvez a gente possa pensar nome, né? Qual autor, né, de lá que tem nos outros, nos outros continentes. Né? Sim. E eu acho que hoje a gente vive esse mundo caótico, mas exatamente dentro desse caos, né? Que é uma linha de pensamento que começa a circular melhor agora no Brasil, que é do Eduardo Glissant, né, pensador da Martinica, em que ele trabalha com a ideia de pensamento do tremor. Né? Você vê o mundo caótico como está hoje, essa violência toda, o genocídio, esses aspectos todos. E ao invés de você desistir desse mundo, você vai crescer dentro dele e a partir dele. E vai gerar formas de linguagem, de literatura que não são exatamente essas canonizadas. Esses autores não vão caber dentro dos parâmetros do Nobel. Né? E a questão até é saber se precisam do Nobel. Não precisam. Né? A literatura é bem mais do que essas denominações. Que James Baldwin não precisou do exatamente, Nobel né? para ser um dos maiores escritores de língua inglesa da segunda metade do século XX. É importante. Ele falava sobre isso já. Isso aí não é importante. O importante é ter coragem de publicar e de falar certas coisas. Tem um dado, né? Porque além desse aspecto da canonização, desses padrões estabelecidos, a gente tem um elemento hoje que ele é mais insidioso, né? Que você tem o padrão e ele é apoiado em lógicas de mercado. Sim. O mercado hoje ele é mais do que um elemento só política econômica, ele tem um valor cultural. Então vale a obra que culturalmente o mercado consiga se tornar digerível o maior número de leitores. Então, eu acho que um autor como Guimarães hoje estaria fora de todos esses parâmetros aí. Não teria ganho prêmio algum, não estaria em mídia nenhuma. Só não sei nem ser editado. Exatamente. Ser editado. Edmilson, a mesma pergunta que eu fiz para o Milton, qual é o seu primeiro panteão aí? E queria também lembrar de períodos longos de formação em momentos diferentes que você viveu na Suíça,
né? Você também viu o Brasil a partir desse olhar que estava fora, né? Pô, meu plantio é muito caótico, velho, porque, por exemplo, em termos de prosa, né? Bom, eu publiquei o primeiro romance com 58 anos de idade, 3 anos atrás, né? 4 no máximo. E um romance que demorei 17 anos para fazer. Então, em termos de ficção, não sou assim aquele melhor exemplo de alguém que tem um percurso mais linear, mais reconhecível. Mas é claro que, em termos de ficção, alguns autores sempre ajudam a gente a margear, não tanto a questão de forma, mas a percepção de mundo, né? E aí sim, né? Não vou dizer que o meu Proust africano existe, mas há um autor profundamente africano universal que é o Wole Soyinka, que agora a gente começa a ler melhor, conseguir mais traduções dele, e que é um pensador extraordinário, que tem uma capacidade enorme de colocar em prática o processo, né, antropofágico que nos marcou tanto. Né? Ele reescrever peças do Shakespeare, uma contextualização do mundo iorubá, isso é de uma ousadia muito grande. Porque você não está mudando só o campo de personagens de uma língua para outra. Você está, na verdade, contestando visões de mundo muito diferentes. E, em determinado momento, conseguir, no Ocidente, que ele contesta tanto, ser nomeado com o Nobel. Né? Continua sendo um dos poucos africanos com essa receptividade, essa distinção. Né? Então, a gente vê que, às vezes, esse tipo de autor, que vai justamente confrontando essas marcações lineares da literatura, eles são muito importantes. Então, acho que a minha inspiração de ficção vai muito por aí, né? E o Soyinka é um referencial. O Baldwin, que você comentou, né? Não teria como não ser. E é aquela lógica de você tentar retraduzir numa perspectiva afrodiaspórica questões do existencialismo sartreano. Né? Como é que você combina essas linhas de pensamento que vem do mundo da opressão e retrabalha essas lógicas de mundo para ser um elemento, não vou dizer libertador, mas conscientizador de como que o mundo pode ser variado. Então, essa química da tensão, da contradição, me leva para esse tipo de autor. Não exatamente à margem, mas a contrapelo de uma ordem estabelecida. Então, só para ficar no Baldwin e o Soyinka, que são importantes. Né? Na poesia? A poesia, eu começo como poeta, né? Eu começo como poeta. A minha formação inicial é essa. E aí é um cânone brasileiro que eu acho que ele é importante, mas ele tem sujeitos que são bastante contestatórios, a cada uma à sua maneira, né? A gente não escapa da tríade Drummond, João Cabral e Bandeira. A minha geração de 80 não tem como escapar deles. E depois vem aí uma miríade de referências, né? Eu começo a publicar no período da ditadura, em que era mais importante a poesia estar na rua. Então, todo aquele ambiente da poesia marginal, aquilo faz parte da minha formação. Eu só consegui fazer parte de um grupo organizado, que era esse grupo dos anos 80, ele se chamava Abrir Alas. Então, era para abrir alas, depois cada um saber do seu próprio caminho. Nunca foi muito esses ambientes muito formalizados, né? E alguns dados interessantes, né? Essa literatura canonizada, clássica, isso eu acho sempre importante. Que você toma como referencial. Eu me formei muito com esses autores. Até porque para você discordar de certas linhas de pensamento é preciso saber como elas funcionam. Né? E nem tudo também que vem dessa lógica ocidental é descartável. Há experiências fundamentais lá. Então a minha lógica é sempre muito essa, né? Reunir o maior número possível de autores. E aí nesse caso, em termos de Brasil, Drummond, João Cabral e Bandeira, mas aí vão se somando outros autores, né? Há um autor irlandês que para mim é fundamental, que é o Seamus Heaney. Né? Ele tem, por exemplo, um trabalho muito interessante com camadas de trabalhadores e meio rural. Né? E uma parte da minha poesia nasce muito do mundo rural. Então o Heaney é um referencial bastante interessante. E os poetas do Caribe. Né? Hoje o Derek Walcott, por exemplo, é um autor fundamental para mim. Ele tem acho que uma tradução só dele no Brasil, só o Homeros, me parece. Mas é um autor que, de novo, ele vai colocar a escrita do poético não só no limite da expressão do emocional, do emotivo, mas, sobretudo, imaginar que a poesia é uma forma de expressão filosófica, de forma de pensamento sobre a história. E a gente não tem muito isso na poesia brasileira. Né? O texto poético é um elemento que te ajuda a pensar os eventos da história. Então, ele, ao mesmo tempo, é uma poesia de teorização. E é muito difícil esse tipo de poética. Nós temos uma tradição forte ou do realismo denunciante ou do lirismo romântico, né, ou neorromântico, que vai expondo sentimentos. Então é um tipo de escrita que ela tem uma dificuldade de recepção, de acolhida, mas é aquilo, eu gosto de ir mais na contramão mesmo. E eu acho que o último dado, assim, só para sintetizar, a minha vivência com o mundo popular, que é de onde eu venho de uma periferia de cidade, depois de um meio rural, há todo um campo de estrutura poética aí que para mim é crucial. Então, formas de escrita, ritmos. Hoje se fala muito da performance do poeta fora do texto. Essas culturas orais, elas têm muita performance dentro do texto. Então, a preocupação de criar formas diferenciadas, né, da herança clássica, do soneto, da cestina, da quadra, isso está muito evidenciado lá da minha escrita. E vem desse mundo rural, né?
Você tem certas formas de poética narrativa que não são a saga do épico, mas é uma saga popular que te permite criar poemas também de caráter narrativo. Aí isso aparece um pouquinho naquele livro que eu te deixei contigo, né, que é o Blue Note, que é o livro de entrevista. Aí eu vou tentando fazer uma espécie de autocrítica, mapear um pouquinho essas experiências. Né? Essa experiência no exterior sim, muda exato. algo? Não. José, ela sempre muda, né? Se você muda de um lado da rua para o outro, a sua visão do bairro altera. Né? Então, morar fora é sempre uma experiência importante, sobretudo para você captar o modo, como que o estrangeiro ainda, sobretudo essa Europa central rica, olha para o Brasil. Nós somos ainda muito um país exótico, né? Uma imagem que a Europa construiu muito bem, se aproveita dela e da qual muitas vezes nós brasileiros nos ocupamos em reduplicar, em repetir esse imaginário já estereotipado. Mas, ao mesmo tempo, há aberturas. A Suíça é um país interessante, né? Muito fechado sobre certos aspectos, mas ele é permeada por estrangeiros. É um país de refugiados, é um país que tem também um certo tipo de suíço, né, que contesta a sua cultura local e sai. O meu orientador de pós-doutorado, por exemplo, que é um antropólogo chamado Martin Lineker, a vida dele toda se faz na América do Sul, depois em Moçambique, Angola e uma parte da Ásia. Esse suíço que não é que dê as costas para a Europa ou para a Suíça, mas ele vai em busca desse outro mundo que ainda é muito provocante. Hoje, por exemplo, ele vive no Peru, está com quase 80 anos, está lá entranhado nas culturas populares, né? E ele tem um livro, inclusive, muito interessante, né? A gente falou aqui rapidamente sobre a questão do sertão, mas ele tem um livro chamado O Mar e o Mato. Nesse livro ele chama atenção para essa ideia de que se o sertão é muito vasto e tem essa recusa, às vezes, das pessoas conviverem com ele, há dentro do sertão um microcosmo que é o mato, que ele não precisa estar necessariamente distante, tá, às vezes da periferia da cidade, mas é um lugar desconhecido, ameaçador. Sobretudo para essa classe mais elevada, mais abastada. Mas é um lugar de refúgio de camadas populares. É lá que tem os ritos sagrados, é para o mato que fogem, né, os justiçados, né, na sua conduta. Então esse mato é como se fosse uma espécie de micro-sertão. E é um enigma muito grande, porque ele não está tão distante da gente assim. Então é um livro fascinante que vale a pena até ler. Né? Lembrei da expressão roça para os terreiros de candomblé. Exato, né? Veja bem, né? Na verdade é um macrocosmo metafísico, mas geograficamente é um microcosmo. Ele está dentro do território dominante, mas é diferente dele também, embora tenha relações muito ambíguas, né, de recusa, de aproximação. Então são territórios que eu acho que a gente ainda tem muito que pensar sobre eles, entender, até porque em face do modelo civilizacional que nós estamos construindo hoje, são territórios sob ameaça. Né? Esse grande sertão todo que nós comentamos aqui hoje é a biosfera mais ameaçada. Né? O Milton conhece a Amazônia muito bem, sabe o que está ocorrendo lá. Né? Uma parte do sertão que nós comentamos aqui é o Cerrado Mineiro, talvez o bioma mais ameaçado do Brasil hoje. Né? Perdendo cada vez mais território. Então, tudo isso, né, morando fora do país, eu acho que, primeiro, gera na gente uma angústia muito grande. De você olhar para o seu território e dizer, bom, por mais que eu conheça, ele é indecifrável ainda. Ainda nessas alturas do século, ele ainda é indecifrável. E ressalta de maneira brutal as grandes diferenças que nós temos. Né? Acho que isso talvez seja a coisa que mais choque. Não porque você está num país, entre aspas, mais evoluído e civilizado, não é por isso, não é só por comparação. Mas é porque você tem, a distância nos dá essa perspectiva de uma análise mais detalhada. E aí isso traz na gente um sentimento, ao mesmo tempo, de angústia, de revolta, de incompreensão, de perplexidade. A pergunta não é como é que chegamos até aqui, a pergunta é por que nunca saímos daqui, né? Se teríamos até condições para tudo isso. Então é uma experiência que ela se mantém ainda hoje. Né? Eu continuo fazendo as viagens, mantenho os contatos lá, as publicações, a parte da minha família agora está de lá, por causa da minha esposa. Então, com o tempo, você vai vendo que o mundo encurtou, mas os grandes dilemas, né, da visão colonial do mundo, eles vão se renovando, eles mudam de feição, mas sem terem sido resolvidos de fato. Né? Milton, eu não quero deixar de perguntar a você, encerrando aqui a nossa conversa, sobre a experiência de ver livros seus no cinema. Temos Dois Irmãos, que primeiro era uma série do Luiz Fernando Carvalho, na Globo. Depois Órfãos do Eldorado, do Guilherme Coelho, um filme. Rio do Desejo, do Sérgio Machado, que é a partir de um conto de Cidade Ilhada.
E agora nós temos em cartaz Retrato de um Certo Oriente, que é baseado no seu relato de um Certo Oriente, do Marcelo Gomes. Tem algum outro vindo aí que eu esqueci de mencionar, que você quer contar já pra gente em primeira mão? E aí aproveita e conta como é que é ver a sua obra no cinema. Parece que tem, Josélia. Eu não sei como é que eu entrei nisso. Suas biógrafas já sabem também. A Josélia é terrível, ela sabe tudo, ela sabe muito mais do que eu. Ela sabe de tudo. Mas eu não esperava, Josélia. Imagina se eu esperava que um dia algum romance ou conto seria adaptado para o audiovisual. Nunca pensei nisso, tanto que o relato é um livro com pouquíssimas cenas diretas, é mais vamos dizer, um relato de memórias, né, de lírico, mas sabe que eu tive sorte com cineastas e roteiristas, e tive muita sorte, porque às vezes não dá muito certo, né? Sim. E eu acho que todos os filmes, enfim, de alguma forma captaram a essência do texto. Né? Cada um à sua maneira, né? Cada um à sua maneira, com a sua linguagem, com o seu estilo, com alguns mais, enfim, ousados, outros mais um modo mais clássico, mas eu acho que eu gostei de todos. E agora esse último do Marcelo é até um filme incrível, encantador mesmo. Né? Mas tudo isso, olha, o Marcelo durou 10 anos, o do Luiz Fernando 12. Todos demoraram entre 8... Do Sérgio, uma década também. Uma década também, quer dizer, o Sérgio também todos são queridos amigos, se tornaram amigos, e aí tem também a colaboração direta da Maria Camargo, que é uma grande roteirista, envolvida em alguns desses projetos. Em todos. Em todos, né? Ela se envolveu em todos, né? Ela é minha roteirista oficial. Ela falei, estão pensando na trilogia, não sei o que, eu disse, olha, com a Maria, o roteiro eu não quero nem saber, eu não sei fazer roteiro. O Jorge Amado, quando perguntavam a ele sobre adaptação, ele dizia que ele topava se a música fosse do Caymmi. Aí você topa se o roteiro for da Maria Camargo. Que maravilha, não sabia disso. Tá certo. Então, você vê como é bonito, os filmes dele são com adaptações. Então, para mim foi uma surpresa. Agora, a gente, sei lá, eu acho que há leitores que são um pouco refratários ao cinema, à adaptação. Alguns vão ver o filme e vão achar que é tal e qual, né? Que não leram o livro ainda. Outros leitores vão ficar chateados, outros nem vão ver o filme, mas devem ver, porque é uma linguagem tão diferente. Então... No caso do Rio do Desejo, você escreveu partes, não é? Conta isso. Então, foi o único filme com o qual eu colaborei, porque o Sérgio me pediu. O Sérgio é uma pessoa extraordinária, ele gosta de trabalhar em equipe, ele me ligava todos os dias, conversei, eu já estava pegando sotaque baiano, largando meu sotaque amazonense, paulistano, de tanto conversar com o Sérgio. E ele queria outros relatos, outros textos para encorpar o roteiro. O conto era um conto curto, e aí eu taquei outro irmão lá, um terceiro irmão, compliquei aquilo tudo, pus uma mãe também. Eu espalhei complicação para tudo que é lado. E ele se envolveu muito com a filmagem lá em Itacoatiara, em Manaus, perto de Manaus. Né? As fotografias são lindas. São lindas, é maravilhoso. E ele adorou, quer dizer, as pessoas... ajudaram muito lá, sabe? Foi a hospitalidade enorme, incrível, no interior do Amazonas. Você sabe que eu acho que o irmão que fotografa no Rio do Desejo, eu achei que ele era seu alter ego. Porque ele que modifica a história. Você também pensou isso? Essa pergunta é bem discreta, né? Eu acho que, não sei. Será? Talvez. Pode ser. Ele altera toda a história ali. É a mão do escritor. Tem isso também. Mas o Sérgio é um baita de um diretor, né? Ele fez um filme lindo. O Rio do Desejo, eu acho que é um dos melhores filmes também E eles, enfim, e com toda a dificuldade, porque esses dois últimos foram
filmados, quer dizer, na época no governo anterior, né? Naquele horror, né? E durante a pandemia, em alguns casos, né? Do Marcelo começou durante a pandemia, teve que parar, esperar um ano, os atores eram libaneses, alguns atrizes tiveram que voltar para o Líbano, foi uma loucura. Né? Mas foi muito difícil esses 2 filmes, O Rio do Desejo, por causa do governo anterior que queria destruir, como o Collor de Mello queria destruir o cinema brasileiro, a cultura brasileira. Né? Então, eles, enfim, conseguiram com todas as dificuldades e hoje o cinema brasileiro voltou com muita força. E esse ano está... Esse ano está incrível, com todo esse sucesso do filme do Walter Salles. Ainda estou aqui. Ainda estou aqui, ainda estamos aqui. Ainda estamos aqui. Uma espécie de retomada da retomada. É isso. Edmilson e Milton, agradeço muito a presença de vocês. Sertão, Sertões, esse episódio foi imenso. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigado, José. Passeio pela Literatura Brasileira é produzido pela Biblion, a Biblioteca Digital Gratuita de São Paulo, uma iniciativa do Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, sob a gestão da SP Leituras. Produção executiva SP Leituras. Técnica de áudio e vídeo Pé de Pano Produções. Edição Denise Correia.